Arthur, ele ajuda muito na parte assim de fotografia, quando tem que fazer alguma filmagem, alguma coisa assim, ele assessora bastante, né? Coloração do oceano, verde, azul, é multicor. Butch Cassidy e Sundance Kid estiveram aqui nesse quarto, nesse mesmo quarto aqui que eu estou agora retratando. A gente tá todo mundo junto, curtindo. Lo que me gusta de la Patagonia es que no hay un día igual al otro. Sí. Todos los días hay algo diferente. Y eso es lo que a mí me atrae de la Patagonia. La verdad que siempre te sorprende. Sí. Siempre hay un lugar nuevo para conocer y cosas para aprender. Nós saímos então no dia anterior de Treléu e ali a gente resolveu conhecer essas cidadezinhas no Atlântico que a gente vê no mapa, que são distantes da Ruta 3, né? E são curiosas, assim, o que tem lá, a gente não sabia. Camarões, em especial, é uma cidade muito pequena. É uma cidadezinha litorânea muito pequena, é uma cidade bem característica, quase toda ela feita de latas, né? De latas. As casas são de latas. Tem uma curiosidade lá em Camarões, que é uma cidade que dá origem do Perón, do principal presidente argentino, mais famoso presidente argentino, né? E a gente chegou lá em Camarões, pernoitamos à beira-mar. O vento já era um companheiro constante da nossa viagem, muito vento. E aí no dia seguinte nós visitamos uma pinguineira perto lá, que é Cabo das Bahias, né? Pinguineira é tipo um espaço aberto para pinguins. Como nós estávamos no deserto, a gente também via guanacos, então eles também estavam lá junto. E as crianças, então, né, acabam tendo não veem isso a partir de livros, né? Veem lá de forma natural. Eles gostam bastante, né? Eles até tentam fazer um carinho, mas aí como eles são animais selvagens, a gente não permite, né? Então, porque tu nunca sabe qual vai ser a reação deles, mas por eles pegavam no colo e levavam embora, né? Daí tinha uns filhotes pequenos que eu sei que são filhotes porque tem diferenças. Os adultos eles têm o pelo mais escovado assim e mais preto. E os filhotes eles têm uma coloração mais cinza escuro com uma pelagem mais fofa e são mais gordinhos. E aí a gente percebia que tanto o macho quanto a fêmea saem para caçar, né, para trazer o alimento, né? E assim, quando a gente vinha voltando pela estrada, a gente percebia que era um macho, uma fêmea e um filhote, né? Pinguins, eles pedem elas em namoro e daí elas nunca mais se despedem uma da outra. Parecia assim que
A gente deduziu que o macho era o maior e a fêmea era a menor, né? E assim como se ele tivesse vindo sem alimento e a fêmea ali xingando ele, né? Então eles acharam o máximo. Daí a gente inventou, não, porque vai ver que ele foi pescar, não conseguiu nem o peixinho para trazer pro pinguim filhote e a mamãe ficou brava, né? Bom, ali de Camarones, a gente então saiu, né, rumando para o sul, né, seguindo viagem. Naquele dia a gente pernoitou em Comodoro Rivadavia. Lá era um parque de dinossauros, né? Até hoje a gente descobre, a gente viu lá em Trelew os dinossauros. Hoje os dinossauros são de latas. Era as bombas de petróleo, que eram gigantes, maiores que o Yeti. Aqueles pêndulos, né, que parecem cabeças de dinossauros, ficam assim pendendo, como se tomando água, né? Era gigante, não dava nem para comparar. Aqui na região de Comodoro Rivadavia, a região produtora de petróleo, é comum a gente encontrar essas bombas extratoras de petróleo. Essa região extremamente árida, com muito vento, seca, ela é uma região ao mesmo tempo muito rica, né? Por conta da extração do petróleo. No caminho aqui, um pouco antes de Comodoro e seus arredores, Caleta Oliva, nós vemos várias e várias desses que eu chamo de dinossauros aqui do deserto. E ventava, eu me lembro que ventava muito, já, como eu falei, o vento já era um companheiro constante. Assim, parece como se alguém estivesse ali empurrando um carro, sabe, de tanto que ele balança, assim, tu percebe bastante a força do vento, né? Eu gostava disso, eu gostava assim, porque dava uma sensação que ia cair, mas é gostoso, que nem no barco. Durante o percurso, durante a estrada, às vezes tu pega bastante vento também, que aí você percebe assim que quando o vento vem de frente a viagem não rende tanto, né? Ele dá uma boa segurada, tem vezes assim quando o vento vem de trás não precisa nem acelerar muito, que daí ele vai empurrando, né? Quem vier aqui para a Patagônia vai se deparar com o tradicional vento patagônico. É impressionante a força, a velocidade, a intensidade desse vento, né? Esse vento que é formado na Cordilheira dos Andes encontra aqui o deserto da Patagônia com esse calor. Ó, aí na frente a gente tem uma ideia do que é o vento, ó. Veja aí essa camper, como ela anda perdida para a esquerda, né? O vento vem da direita. Logo depois de Comodoro Rivadavia, saindo de Comodoro Rivadavia, eu avistei o grande ferro velho no meio do deserto e era aquela cor ferrugem, né, predominando com aqueles carros antigos, um emparelhado ao lado do outro, aquela coisa. Aquele cenário me chamou a atenção. E daí, tipo, era um cenário que podia fazer pós-apocalipse, tipo, de zumbi, tipo The Walking Dead, né? A Adelaide já brava, queria tomar o café da manhã, a gente saiu cedo, sem ter tomado café. Eu tinha prometido que logo adiante nós tomaríamos um café, mas não surgia nada, nem um posto de gasolina, nada. É que eu tenho o costume, assim, quando eu acordo, a primeira coisa que eu gosto de fazer é tomar o café. E o Álvaro não, ele já gosta de sentar e tomar um chimarrão, né? E eu não gosto de tomar o chimarrão de barriga vazia. Daí, daqui a pouquinho a gente já vai parar para tomar o café, né? Só que aí daí ele vê uma coisa aqui na estrada, ele vê mais uma coisa lá, e aí o tempo vai passando e a fome vai aumentando. E aí nós já tínhamos passado desse ferro velho, eu vou ter que voltar para... Eu disse, tá, mas não ia tomar o café. Daí ele disse, não, vai ser rapidinho, sabe? Daí vai se enrolando, esse tempo vai passando, né? Bom, então seguimos, né? Seguimos até Caleta Oliva. Aí sim, finalmente encontramos um posto da YPF, né? Uma petrolífera lá argentina. E lá tomamos um café. E aí dali nós chegamos numa localidade chamada Fitzroy. Fitzroy é um pequeno povoado um pouco antes do entroncamento que vai levar a Puerto Deseado, a cidade de Jaramillo, que são as cidades históricas. Eu deparo com aquele ciclista lá, né? E aí eu começo a conversar com ele, eu fiz uma pequena entrevista com ele, né?
Vargem Grande Paulista, São Paulo. E aí, viajando pela América, qual é o teu objetivo? Viajando pela América, já tô com um pouquinho mais de 4.000 quilômetros aí desde casa. E a ideia agora é descer até Ushuaia, para depois fazer um pouquinho da 40, um pouquinho da Astral. Legal. E por que desse projeto? Por que de viajar de bicicleta, cara? Há um cicloturista que eu gosto muito, chamado Aurélio Magalhães. E ele disse assim, a bike é o melhor cartão de visita. E quando a gente chega num lugar de bicicleta, as pessoas acolhem a gente de uma forma diferente, sabe? Tem uma relação com a pessoa, não gosto de competir. Pra mim a bicicleta é um veículo para viajar, para poder sentir o vento na cara, para subir montanha. Bom, a gente decidiu então revisitar uma cidade que também a gente havia visitado na viagem de 2008, que era Jaramillo. Antes de chegar em Jaramillo, no entroncamento entre Fitzroy e Jaramillo, tem para mim um marco importante, um paradigma importante das viagens que a gente faz. Tem um componente emocional muito forte para mim, que é um monumento a Facão Grande. Fica lá na Patagônia, né? No meio do deserto. É uma estátua um pouco maior que o nosso motorhome. Estamos aqui às margens da Ruta 3, numa rótula de acesso à cidade de Puerto Deseado e Jaramillo. Jaramillo está a 20 km daqui. E nessa rótula existe um monumento, um personagem importante aqui da Patagônia, não muito comentado, não há muitos estudos, mas uma passagem importante que foi retratada inclusive num filme da década de 70. Esse personagem é o Facão Grande, é assim apelidado, e esse personagem liderou uma revolta de campesinos, mais de 400 campesinos, contra o sistema à época, em busca de melhores condições de vida, condições de trabalho. Mas daí a gente estava indo e daí o pai ele parou para mostrar um trem que ia acontecer um massacre, né? Dezenas de camponeses foram mortos, executados à traição, né? Se renderam para o governo argentino com a promessa de anistia, né? E ao serem capturados, eles foram então logo após executados, né? E o governo então cuspindo então na sua promessa, né? O pai ele me mostrou alguns vagões do trem, né? E também nós entramos em alguns, né? Bom, aí a gente continuou, então queríamos conhecer Puerto Deseado, bem interessante também, assim, as várias possibilidades dessa cidade que a gente não conheceu nas viagens anteriores. Então vamos lá para Puerto Deseado, uma estrada longa, muito vento lateral, né? Chegamos na praça, gostamos da praça, nós gostamos de pernoitar em praças. Eu fui pedir uma informação lá para a senhora ela tinha dois trailers de lanches, a Verônica Salermo, o nome dela. E eu fui pedir para ela informação se havia gostamos da praça, se havia possibilidade de nós pernoitarmos lá. Então vem cá. Ela vem cá. Olha aqui, ó. Aqui tem a luz, tu traz o teu cabo de luz aqui tem água e tal, você pode dormir aqui. Na semana anterior, no mês anterior, vocês conhecem? Teve um brasileiro aqui também e tal. O que é legal é que as pessoas assim são muito abertas, muito receptivas, né? Então assim, apesar de ter toda uma história por trás, né? Cada um com os seus problemas, estão ali recebendo turistas, estão fazendo com que a viagem flua, que tentem ali ajudar o máximo possível, né? Para a pessoa se sentir bem ali, né? Assim, mais é como eles conseguem conviver ali na natureza, assim, com espécies bem diferentes, como um guanaco, um pinguim, né? E ali num ambiente que é preservado, onde eles estão protegidos, e eles conseguem interagir e viver ali no mesmo ambiente, né? É bem interessante essa parte. Né? Bom, nos acolheu assim de forma fantástica. Em retribuição a toda essa gentileza, a gente jantou lá, né? Compramos com ela lá os nossos jantares e eu conversei com ela.
Fui saber um pouco da história dela, como é que era lá no inverno, enfim, quis saber, né? Fiz uma entrevista com ela para saber como é que era a vida lá naquela cidade. Ela me conta uma história muito interessante, assim, que fala da fé. En el año 2013 me dieron 2 meses de vida. Yo para el médico me iba a morir porque las arterias las tenía tapadas un 80%. Me derivaron a Comodoro Rivadavia, me hicieron unos estudios con las máquinas de las últimas que hay. Decía que sí, confirmaba lo que el médico me había dicho, que yo me iba a morir. Vuelvo a Puerto Deseado, donde yo nací. Me derivan a Buenos Aires en un avión de urgencia para hacerme otros estudios y directamente que el médico me opere si es que había alguna solución. Cuando llego a mi casa, luego de esta noticia que yo me iba a morir, lloré muchísimo. A las 3 de la mañana me despierto con mucha fe, creyendo en Dios, porque sé que Dios existe, y le pido que por favor Él me sanara. Le pedí sanidad. Y en la oración yo le dije: yo te pido que tu sangre corra por mis venas, por mis arterias como un río, y dame vida para poder cuidar y criar a mis hijas, porque necesitaba estar con mis hijas. Cuando voy a Buenos Aires y me hacen los estudios, entraron 2 médicos, me hacen los estudios, y los estudios confirmaban que yo no tenía nada. Entonces vienen otros médicos más, vienen 4 médicos más, me vuelven a hacer otra vez el estudio porque no podían creer lo que estaban viendo. Y una de las médicas, cuando me vuelve a hacer el estudio, me dice: mira, dice, no tenés nada y tu sangre corre por tus venas como un río. Las mismas palabras que yo había dicho a Dios en ese momento, las mismas palabras me las estaba diciendo esta médica, sin saber lo que yo había hablado con Dios en esa madrugada, pidiéndole vida. Hoy estamos en el año 2019 y acá estoy, hablándoles a ustedes. Gracias. Que sirva para muchos, que sirva para muchos. Porto Deseado também é um porto, né? Onde existe lá uma ria. O que é uma ria, né? A ria, na verdade, é um rio salgado. Também é cenário de aportamento lá de diversos navegadores famosos na história mundial. Um deles é Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães é o que primeiro faz a circunnavegação no mundo, né? Ele que descobre a passagem pelo Estreito de Magalhães, né? Outros navegadores, por exemplo, o inglês Cavendish, né? Cavendish era um pirata, também é português, tem histórias contadas da passagem dele por lá. Outra não navegador, mas figura importante, né, na história mundial é o Charles Davy, né, que junto com o navio Beagle, que deu nome ao canal Beagle lá em Ushuaia, né, depois, ele também aporta lá. Então, descobrir essas histórias é descobrir um pouco da origem de tudo isso lá naquela região. E o que é essa ria, né, esse rio salgado? É um santuário ecológico. A riqueza daquele local, a maravilha assim, de cenário que a gente viu foi fantástico. Que nem na parte ali da ria, eles gostaram bastante, porque então eles conseguem ver bastante natureza, os animais, né? Mas mesmo assim, durante a viagem, eles vão vendo coisas diferentes. Que nem mesmo esse ferro velho, a parte do Arthur, ele gosta bastante, né? O Davi já não se interessa, na época pelo menos não se interessava tanto. Se fosse hoje, acho que ele já iria curtir um pouco mais também, né? E então ele é assim, mais de casa, ele não gosta tanto ainda de visitar as coisas, né? Mas tem coisas que ele gosta, assim, tipo, ele gosta de se aventurar, ele às vezes ama muito as aventuras que a gente faz, porque ele ainda é uma criança, ele ainda tem a imaginação dele se desenvolvendo muito grande, né? Vimos leões marinhos, os diversos tipos de aves, né, camarões, fomos novamente lá numa ilha que era uma reserva de pinguins, conhecemos lá as toninhas também, né. Daí a gente começou a fazer o passeio, né.
Primeiramente, o Davi ele gostou bastante, porque tinha algumas ondinhas, né? Era legal, assim, ver o barco mexendo e daí respingando água em tudo. E daí o motorista bom, né? Era muito legal. E aí o guia passando a mão assim do barco nelas, né? Tinha que se apoiar no beiral do barco. Aí o Arthur resolveu fazer a mesma coisa. Estava com óculos pendurado assim na gola. E daí eu fui me baixar e daí eu me baixei assim, né? E eu vendo ele ali, seguro ele pra ele não cair dentro da ria, né? E daí ele caiu, tentei pegar e não consegui, né? Vejo que ele fica extremamente desapontado com aquilo, extremamente chateado. Assim, a mãe dele olha, né? Ela não viu nada desse episódio. Daí ela já fez assim, nos olhões dela, né? Aí quando eu olhei, eu disse, tá, mas cadê, né? Aí o Maurício foi lá pra água, né? E fica por isso mesmo e tal, e aí a gente já começa a fazer piadinha, né, com a situação. Não, a gente até brincou com ele, ó, daqui a pouco vai vir a Toninha trazendo teu óculos de volta, vai estar usando óculos, amanhã quando tiver outro pessoal passeando, ela vai estar aí com o teu óculos, né? Justamente para distrair ele e brincar e ele ver que não foi nada tão grave, né? E até hoje a gente fala sobre isso. Até hoje isso é vamos dizer, uma memória afetiva daquele momento, aquilo marcou, né? Esses episódios, né? E a gente chega num local chamado Três Cerros. O que é Três Cerros? É um posto de gasolina só, não é uma localidade. É um posto de gasolina no meio do nada. E a gente então parou nesse local para pernoitar também, né? E aquele dia o céu tava de um jeito. O céu com aquelas nuvens, né? Algum tipo de tempestade, provavelmente vindo, alguma chuva. E lá a Patagônia tem uma amplitude, o horizonte lá, ele parece ser mais abrangente. Uma coisa que talvez não possa ser desprezada é esse componente da simplicidade. Eu creio que a gente tem feito empreitadas assim, nesse sentido, que não é nada absurdo que a gente faz, né? Assim, a gente está fazendo o relato de uma viagem muito por conta do significado que ela tem para nós, né? E quem sabe ela possa inspirar outras pessoas a fazerem. Mas eu acho que por trás de tudo isso, né? Que às vezes pode ganhar uma conotação, assim, as pessoas ficam tão focadas, né, no projeto, na coisa de cumprir lá com aquela sua meta de viagem, com os pontos a serem visitados, e muitas vezes deixam de, quem sabe, curtir, né, essas pequenas mágicas do caminho, essas pequenas revelações que o caminho traz, né, que elas vêm na forma de uma circunstância que para nós não tem valor, mas para nossas crianças tem. Elas vêm na forma de um ser humano que a gente conhece, sua história de fé. Quanto que a gente não se permite, muitas vezes, em nome de agendas, em nome de entregas, em nome de performances, quanto que a gente negligencia também essa dimensão das revelações, que podem ser humanas, que podem ser da natureza, que podem ser das circunstâncias, que podem ser das pequenas histórias. Talvez a gente também esteja negligenciando milagres que estão aqui no nosso entorno. Não precisa viajar para a Patagônia para a gente ter essas revelações. Então galera, se vocês gostaram do vídeo, já vão deixando o like, se inscrevendo no canal, beleza? E sigam aí nós no canal Nas Asas do Condor, né?
Então valeu, falou e fui. Tchau!